Torcedor Celeste. Seja bem-vindo ao Diário da Raposa, o canal que não deixa passar nada do que acontece com o Cruzeiro. Se você está aqui agora, é porque sabe que as coisas no clube estão quentes, e hoje, sem exagero, temos um programa que vai deixar você grudado até a última palavra. Vamos falar sobre 3 assuntos que estão sacudindo a nação azul neste momento. Primeiro, uma análise do que foi a classificação do Cruzeiro diante do Goiás e o que ela representa para o restante da temporada. Depois, as declarações de Fabrício Bruno que estão dando o que falar, porque ele falou sobre o jogo e também sobre aquela pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo. E no terceiro assunto, uma notícia que emocionou muita gente dentro e fora do clube, o retorno de Marquinhos aos gramados após quase 7 meses afastado por uma das lesões mais cruéis do futebol. Segundo análise publicada por Dani Paiva no portal ge.globo.com em 13 de maio de 2026, o Cruzeiro não apenas venceu o Goiás por 1-0, mas mostrou ao longo dos 90 minutos que está construindo algo maior do que uma simples classificação. Arthur Jorge sempre repete que pensa jogo a jogo. Mas ninguém acredita nisso quando o cenário vai se desenhando da forma que está. A partida tinha um peso enorme. A vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil não é apenas mais uma fase. Ela mantém o Cruzeiro vivo em uma competição que pode mudar o patamar financeiro do clube e abrir portas para uma janela de transferências muito mais robusta no meio do ano. E o time cumpriu o que precisava. Antes das mudanças que complicaram a vida do time no segundo tempo, o Cruzeiro foi dominante. Cauã Moraes e Kaique Kenji entraram no lugar de Fagner e Christian, respectivamente, e corresponderam à confiança. O meio-campo esteve muito bem ocupado, com Gerson como destaque absoluto, acertando impressionantes 88% dos passes na partida. O time criou, pressionou e mostrou organização. O gol saiu em uma cobrança de escanteio de Matheus Pereira. Fabrício Bruno cabeceou, a bola bateu na mão de Ramon e, após revisão no VAR, o árbitro Bruno Arleu assinalou o pênalti. Caio Jorge foi para a cobrança com confiança total e não desperdiçou. O problema veio aos 33 minutos do segundo tempo, quando Arthur Jorge promoveu 3 substituições de uma vez. Saíram Matheus Pereira, Gerson e Caio Jorge. Entraram Lucas Silva, Marquinhos e Villarreal. O Goiás encontrou os espaços que precisava, e o Cruzeiro passou mais de 20 minutos sofrendo pressão intensa, salvo em parte por uma defesa providencial de Fabrício Bruno praticamente em cima da linha. O que essa partida revela é simples e direto: o elenco atual não aguenta com qualidade total uma rotação muito exigente. E o mês de maio cobra isso. São 5 jogos ainda antes da pausa para a Copa do Mundo, incluindo 2 que podem definir o futuro do clube na Libertadores. Minha opinião é que o Cruzeiro está no caminho certo, mas caminhando no limite. Arthur Jorge entregou o segundo objetivo da temporada. O primeiro foi tirar o time da zona de rebaixamento no Brasileiro. O segundo é esse: a classificação às oitavas da Copa do Brasil. Mas o elenco precisa de reforços urgentes para não começar a ceder no trecho mais pesado da temporada. E você, acredita que o Cruzeiro tem elenco suficiente para manter o nível até a pausa para o Mundial, ou o time vai começar a sentir o desgaste de forma mais clara nas próximas rodadas? Se tem um jogador que está vivendo um momento de alta no Cruzeiro e no cenário nacional, esse jogador se chama Fabrício Bruno. E as declarações que ele deu após a vitória sobre o Goiás, divulgadas pela Gazeta Esportiva e publicadas em 13 de maio de 2026, são do tipo que param um noticiário. Vamos começar pelo jogo em si. A intervenção de Fabrício Bruno no segundo tempo foi um dos momentos mais comentados da partida. O Goiás pressionava, o Cruzeiro estava em baixa intensidade após as substituições, e em um lance que poderia ter terminado em tragédia, o zagueiro salvou praticamente em cima da linha. Uma defesa que, se você viu, sabe que gelou o sangue de qualquer torcedor celeste que estava no Mineirão ou assistindo de casa. Mas o que tornou a fala do jogador ainda mais poderosa foi a maneira como ele conectou esse lance com o que aconteceu na rodada anterior do Campeonato Brasileiro. Na partida pelo Brasileiro, em um lance parecido, Fabrício Bruno tinha tentado impedir um gol e acabou cometendo um pênalti. Dessa vez, na mesma situação, ele conseguiu tirar a bola e garantir a classificação. Ele mesmo celebrou essa virada de roteiro com elegância e sem arrogância, reconhecendo a aleatoriedade e a beleza que o futebol carrega. Ele também reservou elogios ao adversário. Reconheceu que o Goiás, mesmo disputando a Série B, tem qualidade gigantesca, e destacou o técnico Daniel como alguém que já havia complicado a vida do Cruzeiro em temporadas anteriores. Isso diz muito sobre a maturidade do jogador. Em um ambiente onde muitos minimizam o adversário depois da vitória, Fabrício Bruno foi honesto e direto. Mas o assunto que gerou ainda mais repercussão foi a pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. E aqui o coração da torcida celeste acelera de vez.
Fabrício Bruno foi incluído entre os 55 nomes selecionados pelo treinador italiano para uma possível convocação à seleção brasileira para o Mundial. E não veio sozinho. Outros 3 jogadores do Cruzeiro também apareceram nessa lista: Kaique Bruno, Matheus Pereira e Caio Jorge. São 4 atletas do mesmo clube figurando em uma pré-lista de seleção. Para um torcedor entender a dimensão disso, é preciso lembrar que essa não é uma realidade comum, e faz muito tempo que o Cruzeiro não tinha essa representatividade no cenário da seleção. A fala de Fabrício Bruno sobre o assunto foi equilibrada, mas carregada de significado. Ele agradeceu por ser lembrado por Ancelotti, ressaltou que já esteve em algumas convocações ao lado do treinador, parabenizou os companheiros de clube que também aparecem na lista e deixou claro que sua prioridade é trabalhar dia a dia pelo Cruzeiro. Se for da vontade de Deus e do técnico, ele estará disponível. Sem alarde, sem vaidade excessiva, mas com orgulho de quem sabe que merece estar ali. Agora pense bem no que isso representa para o clube. Ter 4 jogadores em uma pré-lista de Copa do Mundo não é algo que acontece por acidente. É resultado de um projeto, de uma construção que começou a dar frutos de forma cada vez mais clara. O Cruzeiro está atraindo jogadores de alto nível, está conseguindo mantê-los em bom desempenho, e agora está vendo esses atletas brilhar em um palco ainda maior do que o clube. O próximo desafio já está marcado. No dia 16 de maio de 2026, um sábado, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, às 21 horas, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que vai exigir o melhor do time, porque o Palmeiras em casa não perdoa. E se Fabrício Bruno e companhia conseguirem uma boa atuação ali, o barulho em torno do clube vai ser ainda maior. Minha opinião é clara. Fabrício Bruno está vivendo o melhor momento da sua carreira, e o Cruzeiro está colhendo os frutos de ter apostado nesse jogador. A torcida que duvidou já mudou de lado, e quem acompanha o dia a dia do clube sabe que ele é peça fundamental nessa engrenagem. E você, acha que Fabrício Bruno merece ser convocado por Ancelotti e defender o Brasil na Copa do Mundo, ou existe algum zagueiro no país que esteja acima dele neste momento? Tem notícias que vão além do futebol. Tem notícias que tocam em algo que qualquer ser humano consegue entender, que é a dor da ausência e a alegria do retorno. A volta de Marquinhos aos gramados, relatada por Daniel Costa e Lucas Barbosa no portal Itatiaia em 12 de maio de 2026, é exatamente isso. Uma dessas histórias que o futebol guarda com carinho. Quase 7 meses. Esse é o tempo que Marquinhos ficou afastado dos gramados. 7 meses em que ele viu seus companheiros jogando, treinou na academia enquanto o time estava em campo, passou por cirurgia, por fisioterapia, por aquelas tardes intermináveis de recuperação que só quem já esteve nessa situação sabe o que é. E na noite desta terça-feira, dia 12 de maio de 2026, diante do Goiás, pela Copa do Brasil, ele pisou no gramado do Mineirão novamente. A lesão que tirou Marquinhos de campo não foi uma lesão qualquer. No dia 24 de outubro da temporada passada, durante um treinamento, o atacante sofreu uma pancada e os exames revelaram o pior: ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, combinada com uma lesão meniscal. Quem entende de medicina esportiva sabe que esse é um dos processos de recuperação mais longos, mais dolorosos e mais psicologicamente desgastantes que um atleta pode enfrentar. O último jogo de Marquinhos antes da lesão havia sido no dia 5 de outubro, contra o Sport, quando ele entrou no banco de reservas aos 34 minutos do segundo tempo. Depois daquilo, silêncio. Meses de trabalho longe dos holofotes, de reconstrução, de paciência. Na volta contra o Goiás, Marquinhos entrou aos 36 minutos do segundo tempo, na vaga de Matheus Pereira, e ficou em campo por aproximadamente 20 minutos. Não foi uma atuação decisiva em termos de números, não marcou gol nem deu assistência, mas a mensagem que aquele momento carregou foi muito maior do que qualquer estatística poderia traduzir. A trajetória de Marquinhos no Cruzeiro é interessante e merece atenção. Ele chegou ao clube no início deste ano, emprestado pelo Arsenal, da Inglaterra. A chegada foi respaldada pelo então técnico Fernando Diniz, que acreditava no potencial do atacante. Sob o comando de Leonardo Jardim, Marquinhos ganhou espaço, foi ganhando a confiança da comissão técnica e da torcida, e o Cruzeiro tomou a decisão de comprá-lo em definitivo em junho, garantindo vínculo até o fim de 2028. Uma aposta clara de longo prazo. Em 30 jogos com a camisa celeste, ele marcou um gol e deu uma assistência. Os números frios dizem pouco sobre a influência que ele tem no sistema de jogo do time, mas falam bastante sobre o quanto ele ainda tem a crescer dentro do clube, e esse retorno pode ser o recomeço de uma etapa muito mais produtiva da sua passagem pelo Cruzeiro. O que chama atenção nessa situação toda é o timing. Marquinhos volta em um momento em que o Cruzeiro está vivo em múltiplas frentes, disputando o Campeonato Brasileiro, classificado para as oitavas da Copa do Brasil e ainda com a Libertadores como horizonte.
Ter um atacante que estava fora por tanto tempo de volta ao elenco significa mais uma opção, mais uma carta na manga para Arthur Jorge em uma sequência de jogos que vai ser extremamente exigente. Os 20 minutos que ele passou em campo contra o Goiás foram uma espécie de teste. Um teste físico, emocional e técnico. E ele passou. Entrou, tocou na bola, participou do jogo e ajudou o time a administrar os minutos finais. Para alguém que passou por uma ruptura de ligamento cruzado associada à lesão meniscal, chegar ao campo depois de quase 7 meses e estar funcional é uma conquista que vai muito além do futebol. O Mineirão recebeu esse retorno com o carinho que ele merecia. E a torcida que estava na arquibancada entendeu o peso daquele momento. Minha opinião é que o retorno de Marquinhos é uma das melhores notícias do Cruzeiro neste mês de maio, não apenas pelo que ele representa tecnicamente, mas pelo que representa humanamente. Um atleta que lutou contra uma lesão gravíssima, que trabalhou nos bastidores sem aparecer, e que voltou com a determinação de quem não esqueceu porque escolheu esse clube. E você, acredita que Marquinhos tem potencial para ser um jogador decisivo no Cruzeiro ainda nesta temporada, ou vai precisar de mais tempo para reencontrar o melhor futebol da carreira? Antes de ir embora, preciso te pedir uma coisa muito importante. Se você chegou até aqui, é porque você é o tipo de torcedor que leva o Cruzeiro a sério, e esse canal foi feito exatamente para você. Acesse agora o botão de inscrição, clica nele sem hesitar, e em seguida ativa o sininho de notificações. Não o sininho no modo padrão, ativa para todas as notificações. Dessa forma, toda vez que uma novidade do Cruzeiro sair aqui no Diário da Raposa, você vai ser o primeiro a saber, antes de qualquer um. Você não vai querer ficar por fora quando a próxima notícia chegar. E deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo o que foi discutido hoje. O canal cresce com a sua participação, e cada comentário faz diferença. Vamos juntos, Nação Azul!